Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Gostaria de pedir aqui que pudesse colocar 2 Crônicas 10, em nome de Jesus, no telão. Você que trouxe a tua Bíblia, abra a tua Bíblia em 2 Crônicas 10. Você que trouxe o teu celular e você que não trouxe, está aqui no telão também. Se puder pôr um fundo aí, Henrique, eu agradeço, tá lindão. Deixa Deus te usar aí, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, meu desejo nessa noite é para que você venha verdadeiramente olhar para dentro de você. Eu não tenho dúvida do que o Senhor vai falar ao teu coração, assim como falou ao nosso coração nessa manhã. Nós estamos numa noite de Santa Ceia. Todas as vezes a qual nós fazemos uma noite de Santa Ceia, um culto de Santa Ceia, é um culto onde nós precisamos fazer uma análise em nosso coração, em nosso interior. Por quê? Porque a Santa Ceia é algo muito importante, irmãos. A Santa Ceia, ela é uma renovação da aliança com Cristo. E o desejo do meu coração nessa noite, do Senhor nessa noite, é porque há pessoas que há muito tempo não tomam a Santa Ceia, por diversas e inúmeras situações. Mas o Senhor nessa noite, eu não tenho dúvida que Ele vai pôr um raio-x dentro do teu coração, para te mostrar o que precisa ser consertado, o que precisa ser acertado, para que você volte a ceiar na Santa Ceia, volte a reafirmar a aliança com o Senhor. Aleluia! Então que você permita, meu irmão, minha irmã, nessa noite, que a palavra venha adentrar. Eu quero desde já declarar vocês como terras férteis aqui neste lugar, aonde a semente será lançada, e ela vai frutificar em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se puder pôr um fundo aqui, por favor, eu agradeço. Amém. E a palavra do Senhor diz assim, em 2 Crônicas 10, Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Próximo. Jeroboão, filho de Nebate, tinha fugido do rei Salomão e estava no Egito. Assim soube da reunião em Siquém e voltou para o Egito. E mandaram chamá-lo. Então ele e todo Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui 3 dias. E o povo foi embora. E o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Próximo. E eles responderam: Se hoje fores bom para este povo, se agradares e lhe deres respostas favoráveis, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntaram-lhe: Qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que te disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-os mais leve. Dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai impôs a vocês um jugo pesado, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou como simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Em algumas outras versões ele vai dizer que eu os castigarei com escorpiões. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi lançada. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a ti, meu amigo. O crescer agora é contigo.
Senhor, que essa palavra venha crescer aos corações de cada um dos seus filhos nessa noite. Senhor, que o Senhor passe o raio-x em nossos corações neste lugar, para que possamos, Senhor, verdadeiramente estarmos aliançados contigo nessa noite, para reafirmar a aliança que temos contigo, Jesus. Por isso nós pedimos a Ti, Senhor, que os Teus anjos estejam acampados neste lugar, que todo mal, todo levante do inferno contra cada vida, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda ave de rapina que vier roubar essa semente que foi lançada, bate em retirada deste lugar neste momento. Espírito Santo de Deus, paira sobre a Tua igreja. Faz o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá? Vamos comigo? Irmãos, aqui nós estamos falando de Roboão. Roboão é filho de Salomão, Salomão filho de Davi. Quando nós olhamos Salomão, Salomão havia morrido. E Roboão assume o reinado. E quando Roboão assumiu o reinado, ele vai fazer essas perguntas. Por quê? Porque Jeroboão havia fugido de Salomão. Porque Salomão havia posto um jugo sobre a vida dele. Ele foge para o Egito. E quando ele fica sabendo que Salomão morre, ele volta para o Egito e fala para Roboão, o novo rei que assumiu uma nova posição. E ele diz assim, olha, ser benéfico, ser benevolente conosco, arranca esse jugo pesado que o teu pai nos deu. E aqui eu quero já começar a falar com vocês algumas situações onde nós precisamos entender. Por quê? Porque quando você olha para Roboão, ele acaba de assumir uma posição de rei. Quando nós olhamos hoje no nosso dia a dia, quando nós olhamos hoje nas nossas redes sociais, na nossa internet, os nossos reels, nós vemos muitas pessoas com posições, com status, mostrando algo lindo, maravilhoso, e nós sabemos que não é tudo aquilo. O que eu quero dizer para você é que nem sempre posição quer dizer a verdade, nem sempre a posição ela vai te dar a autoridade. Quantos estão me entendendo? Vamos comigo. Por quê? Porque, irmão, nem sempre posição ela vai ter a autoridade. Mas por que eu digo isso? Porque, irmãos, a realidade é uma só. Nós temos que tomar muito cuidado com as posições, com os cargos que nós temos, né? Seja dentro de igreja, seja em trabalho, aonde for. Por quê? Porque com o tempo nós acostumamos com isso. E nós precisamos tomar muito cuidado. Aqui nós vemos Roboão assumir uma posição de rei. Mas de fato, quando diante dessa circunstância, ele vai pedir um conselho. Mas quando nós olhamos aqui Salomão foi um rei, aonde a palavra diz que ele foi o mais sábio, homem com sabedoria igual essa não existia. Mas por quê? Porque Salomão diante de Deus, o Senhor fala para Salomão, Salomão, pede o que tu queres. E Salomão fala, Senhor, me dá sabedoria para cuidar, para governar esse povo. E o Senhor fala assim, pedistes bem. E porque pedistes bem, não darei só sabedoria, acrescentarei ainda mais riqueza sobre a tua vida e muito mais. E quando você vê Salomão, você vai ver um homem a qual ele mesmo diz que tudo que os olhos dele contempla, ele desejou, ele tinha. Era um homem, filho de Davi, que era conhecido segundo o coração de Deus. Mas como todo ser humano, ele também teve uma falha. E aqui nós temos que tomar muito cuidado, porque as atitudes que nós tomamos hoje, pode repercutir na nossa geração futura. Porque quando nós olhamos Salomão, aquele que faz Eclesiastes, né? Aquele a qual ele tem tudo, a qual ele vê tudo, e ele fala, ó, nada disso vale a pena. E o Senhor faz um pacto com ele e diz, Salomão, se você me adorares como teu pai foi, eu não tirarei o cedro, não apartarei o cedro da tua geração. Só que com o tempo, a Bíblia vai nos dizer
que Salomão começa a envelhecer. E aqui é um grande cuidado que eu e você precisamos ter. Porque Salomão, ele tinha 700 mulheres e mais 300 concubinas, mais de 1000 mulheres. O Senhor havia dado uma ordem a Salomão: Salomão, não se misture com o povo que não seja de Israel, com os demais povos que adoram outros deuses. Mas Salomão se envolve com essas mulheres. Mas enquanto Salomão era novo, a adoração dele era ao Senhor. Os altares que ele levantava era ao Senhor. Mas chegou um tempo da velhice, a qual essas mulheres adoravam outros deuses, e Salomão começou a permitir, a construir altares a outros deuses. O que isso nos ensina, igreja? Com o tempo que vai passando, nós vamos envelhecendo, nós vamos acostumando com as coisas, nós sabemos fazer as coisas, e aí nós sabemos o que não é para fazer, o que não agrada o coração de Deus. Mas como eu já estou cansado, já estou ficando velho, eu já sei, eu acabo permitindo essas coisas entrarem. Assim foi como Salomão permitiu esses altares de outros deuses, mas a consequência disso, Deus, ele vem e fala: olha, você vai perder o reino, mas por amor ao nome de Davi, a tua geração ficará com uma tribo. Irmãos, nós estamos falando de Salomão, ele governava 12 tribos, e Deus estava dizendo: vai chegar o tempo que vai rachar, e por causa da consequência, a tua geração vai governar apenas uma tribo. Essa é uma grande coisa que nós precisamos tomar um cuidado. As nossas decisões de hoje, as nossas atitudes de hoje, as questões a qual nós sabemos que é errado, a qual nós sabemos que Deus não gosta. Ah, mas Deus mudou? Deus não mudou. O princípio de Deus não mudou. Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo. Mas por que nós permitimos as coisas do mundo entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da igreja? Porque nós estamos acostumados. Não, tudo bem, não tem problema. A consequência de Salomão afetou Roboão. O que você está fazendo que não agrada o coração de Deus, você sabe que é errado. Dependendo do que você está fazendo, a tua geração vai pagar um alto preço por isso. O Senhor nessa noite veio trazer uma palavra para que venha verdadeiramente abrir o teu coração e as escamas dos teus olhos. E o que eu fiz de manhã eu vou fazer agora à noite. Eu amo vocês, amém? Eu amo todos vocês, tá bom? Só para nós quebrar o gelo. E aqui nós vemos Roboão, irmãos. Nós vemos Roboão assumindo o trono, assumindo uma posição de rei. Mas aqui eu preciso entender que não quer dizer que eu estou assumindo uma posição, que eu estou assumindo um cargo, quer dizer que eu tenho autoridade. Por quê? Vamos na Bíblia. Nabucodonosor era quem? Rei. Mas quem tinha autoridade naquele lugar? Daniel. Nabucodonosor tinha uma posição, tinha um cargo de rei. Rei é onde governava tudo, tinha total autoridade. Mas diante da cova dos leões, quando o rei vai visitar Daniel, o leão parecia um gatinho do lado dele. E o grande problema de nós que buscamos posições, ou nós acostumamos com essa posição, porque é um perigo que com o tempo a gente vai perdendo a nossa unção, a gente vai perdendo a nossa autoridade, porque a gente já sabe fazer. E aí a gente sabe fazer, a gente vai fazendo, isso é um perigo. Porque nós acostumamos com isso e as coisas se perdem e você não percebe. Olha para Eli. Eli estava dentro do templo do Senhor, os filhos dele havia corrompido o templo. E qual era a atitude de Eli? Nada. O que precisou?
o Senhor falava assim: eu preciso levantar alguém. Aí vem Aninha: Senhor, dá um filho, se eu te der, Senhor, eu te devolvo. A Aninha disse, e o Senhor falou assim: aqui está, Samuel está chegando. A geração de Samuel está chegando. Ei, geração de Samuel, estou falando contigo nessa noite. A maneira que eu te chamo de Samuel, o teu coração está queimando e você sabe. Chegou o tempo de se levantar, Samuel. Deixa eu te falar. Você foi escolhido, escolhido não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Isso é muito sério. É muito sério, igreja. E quando nós olhamos aqui então, Roboão assumindo essa posição de rei, ele vai pedir conselhos. Só que ele vai primeiramente aos anciões. Quem eram os anciões? Eram as pessoas mais velhas, as pessoas mais experimentadas, as pessoas que andavam junto com teu pai, sabia verdadeiramente como era a conduta do Senhor. Ele pede conselho para eles, só que ao mesmo tempo ele rejeita. Ele vai pedir conselho aos novos. E por causa dele ouvir os novos, ele perdeu o reinado dele. Ele perdeu 11 tribos. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: quem são as pessoas que você está pedindo conselhos? São pessoas experimentadas? São pessoas mais velhas? Ou é essa nova geração que sabe tudo? Bernardo, tudo que você vai falar para ele, eu já sei, papai. Eu já sei, tá bom, filho, você sabe tudo. Deixa eu te falar, igreja, respeita os mais velhos, respeita os mais velhos, o seu pastor, o seu líder, eles cuidam de vocês, eles já passaram por muitas coisas e não querem que você passe, é por isso que eles querem dar o conselho para você, mas talvez o que você quer ouvir, não é um não dele, mas o não dele é por amor à sua vida. Roboão vai atrás daqueles homens, os homens falam para ele: Roboão, alivia o fardo deles para que eles venham se submeter a ti, você vai ganhar esse povo. Ele fala: não, quem manda aqui sou eu, agora eu vou aumentar o fardo deles, eu vou agora escorpião, se o meu dedo mindinho é o tamanho da cintura do meu pai, ou seja, eu vou aumentar mais ainda. Foi buscar os conselhos dos mais novos. Para quem você tem dado o teu ouvido para buscar conselhos, irmãos e irmã? Quem são essas pessoas que você está ouvindo? Porque aí é um grande problema. Porque as atitudes, quem são os mais velhos? Eles não querem que você passe pelo que eles já passaram. Então eles vão te lançar para avançar mais longe. Mas se você ser como Roboão, fazer da maneira que você quer, com pessoas que não têm experiências, a resposta pode dar uma grave consequência sobre a tua vida. E não pense que é só isso. Da mesma forma que Salomão gerou consequência em Roboão, talvez hoje você é o Roboão da história, e vai gerar consequência na tua geração. O que você quer fazer? O Senhor está esquadrinhando o teu coração nessa noite. Essa noite é momento de você verdadeiramente abrir, rasgar o teu coração e falar: Senhor, mostra para mim. Mostra para mim, Senhor, se eu estou parado em uma posição, já perdi a minha unção e a minha autoridade, Senhor. Porque existe muita diferença. A grande maior questão é porque o noivo está voltando. O Senhor traz essa palavra ao teu coração nessa noite porque Ele quer te resgatar novamente.
Mas pastor, eu nem sei. Talvez você está perdido aqui dentro mesmo e não sabe. Mas o Senhor está trazendo essa palavra para trazer o resgate para você nessa noite. Talvez a situação que você está vivendo é como na época de Jesus, aonde nós vemos hoje também situações, circunstâncias, os fariseus falando da santidade no templo, e um humilde profeta no deserto profetizando a chegada do noivo. Aqueles homens diziam que eles cumpriam mais de 613 mandamentos. Pastor Fábio, é fácil cumprir os 10 que o Senhor nos deu? É fácil, irmão, os 10 mandamentos só cumprir? Imagine naquele tempo 613. E os caras diziam que fazia. Eles eram semideuses. Faz o que eu mando. Mas Jesus dizia, mas não faz o que eles fazem. Aqueles homens, por mais da roupagem, está diante do templo, dizendo que era autoridade naquele tempo, era só um cargo. Por quê? Porque a autoridade não estava mais no templo, a autoridade estava com João Batista no deserto. E João Batista não batia no peito dizendo, olha, eu sou super mega espiritual. Não, João Batista dizia, eu sou a voz que clama no deserto. João Batista, você é Elias? Você é o Messias? Não, eu só sou uma voz. Eu só sou uma voz. A autoridade do Senhor estava sobre a vida de João Batista. E aqui é um caso muito sério que nós precisamos entender, porque no mundo de hoje, as pessoas estão preocupadas com cargos, com posições, com status, e o Senhor está buscando corações humildes, porque Ele está voltando. Quando nós estamos nessa posição que sabemos fazer, sabe qual é o grande problema? É que eu já não tenho mais prazer no que eu faço. Eu preciso gerar prazer para o outro. Então todas as vezes eu tenho que fazer algo para mostrar a minha posição, que eu tenho autoridade, que eu tenho unção, que eu sei fazer, mas é para o prazer do outro. Eu já não tenho mais esse prazer. Quando nós olhamos aquelas duas prostitutas que chega diante de Salomão, uma delas deitou em cima do filho e matou o seu filho. E ela pega a filha, o filho da outra e fala que é dela. As duas vão diante do rei Salomão, o homem mais sábio que o Senhor fez. E ele diz assim, olha, uma dizia, esse é meu filho, outra não, o filho é meu. O dela morreu e separou. Salomão fala o quê? Vamos fazer o seguinte, vamos dividir a criança no meio. Salomão fala, pega a espada, traz a espada e vamos cortar essa criança ao meio. Só que você precisa entender, meu amado, a espada não é simplesmente uma espada. É a espada do Espírito. A espada do Espírito, ela revela a verdade. E a minha oração é que o Senhor venha com a espada dele nessa noite para revelar a verdade a você e a mim neste lugar. Para que o Senhor revele a verdade em nós. Para que quando nós viemos tomar essa santa ceia, verdadeiramente a aliança vai ser refeita ao Senhor. Para dizer, Senhor, eu tenho uma comunhão contigo. Jesus, eu tenho uma comunhão com você, eu tenho uma aliança com você. E quando ele traz a espada, ele fala, cortemos ao meio, vamos cortar ao meio. A espada traz a verdade, a mãe verdadeira, ela disse, não precisa cortar, entregue para ela. Ali Salomão sabia quem era a mãe verdadeira. O problema de pessoas que têm posições hoje, que se preocupa com o teu cargo, com a tua posição, é que em vez de ela gerar vida, ela não sente nenhum remorso em matar outra, em matar vidas. Vou repetir. As pessoas que hoje não têm mais a unção e autoridade, têm somente cargo para mostrar para os outros que ela faz, que ela sabe fazer, ela não se importa em matar crianças. Sabe o que é isso? Neófito na fé.
as pessoas novas que vêm na igreja, se ela matar, ela não se importa, desde que ela continue com o cargo dela, porque ela não tem prazer, ela tem que dar prazer. O prazer que ela tinha era o filho, mas como o filho dela morreu, ela não se importa em matar o filho dos outros. Quantos estão comigo? Louvor, dá uma ajudinha para mim aqui. Pode subir os instrumentos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, igreja. Nós não podemos mais. Sabe, você precisa entender que Jesus está voltando. Não é mais tempo em procurar prazeres em coisas, em mostrar, em dizer não. O Senhor já derramou sobre a tua vida a unção, a autoridade, estabeleceu um chamado sobre a tua vida. Chegou o tempo de resgatar isso. Por que está parado? Quando nós olhamos as gerações na Bíblia, nós olhamos Abraão, nós vemos uma geração do pai da fé. É uma geração onde Deus fala, olha, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, são homens que foram forjados na fé. Quando nós vamos para Moisés, nós vemos uma geração aonde Deus levanta um Salvador para resgatar o povo do Egito. Mas era um povo que não conhecia Deus. Nós falamos, mas o povo lá no Egito foi o povo que mais viu a manifestação de Deus, os milagres, o fogo. Sim, por quê? Porque era uma geração que não conhecia a Deus. Então Deus precisou revelar o poder dele para dizer que ele era Deus para esse povo. Era a geração que saiu para o deserto, para a terra prometida. E mais para frente nós vamos ver a geração de profetas. Essa geração de profetas, ela começa a profetizar. Ela começa a dizer, ei, vocês já saíram de um lugar. Vocês já entraram no lugar que o papai prometeu para vocês. Só que é o seguinte, agora vai vir um Messias. Eles começam a profetizar as coisas futuras. Vai dizer, olha, o Messias vai voltar. O Salvador, porque até agora vocês foram libertos, mas haverá aquele que virá, e ele vai salvar a humanidade. E quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos ver João Batista. A Bíblia diz que autoridade maior, profeta maior igual a esse, não existe. João Batista está lá batizando. Quando ele vê Jesus, ele diz, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele revela a identidade de Cristo. Jesus volta. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não vai vir, igreja. Jesus não vai vir. Ele já veio. Ele já veio. A história que ele viria não se prega mais, porque ele já veio no Novo Testamento. Ele já fez os discípulos, ele já inaugurou a igreja dele, que é eu e você. E ele ressuscitou. Mas o que sobrou, pastor Cris? A próxima geração. Qual geração? Jesus ressuscita. Os instrumentos aí, pode ir deixando Deus usar aí, filho. Manda bala. Vai acompanhando aí, deixa Deus usar. Jesus ressuscita. Quando você vê ali, Tomé não acredita que Jesus ressuscitou. E quando ele está diante, Tomé está diante do Senhor, o Senhor diz assim, Tomé, toca. Toca, Tomé. Tomé toca. Se você não entender agora, igreja, meu Deus. Agora nós entramos em cena. Jesus olha para Tomé e diz assim, chegará o tempo que aqueles que não viram, mas crerão,
eu vou voltar. Haverá uma geração que eles não vão precisar tocar, Tomé. Eles vão acreditar que eu ressuscitei, Tomé. Eles vão crer que eu ressuscitei, Tomé. Eles vão ver. Eles não vão ver, mas eles vão crer. Essa é a geração que somos nós. É eu e você. Não tem outra geração, irmãos. Somos nós. Nós somos a geração que vamos proclamar não a vinda, mas a volta do Messias. É você. É você que vai proclamar a volta dele. Sabe, é tão evidente que Jesus está voltando e o Senhor não quer que você fique para trás. Esta semana nós estávamos sentados na sala, Bernardinho brincando no tapete. Ele disse assim, Bernardo, ele é um menino lindo de Deus. É até difícil de falar dele porque eu choro. Ele brincando, ele falou assim, papai, mamãe, Jesus é legal, né? Falei, filhão, Jesus é lindo. Aí eu já me liguei, falei, por que, filho? Jesus te visitou? Papai, eu estava aqui brincando, ele estava sentado no sofá. Falei, sério, filho? E olhei para a pastora Karina. Ele, sim, papai. Eu não vejo, mas eu sei que ele estava sentado ali. Jesus te tirou das trevas e te transportou para o reino do Filho do teu amor. O Senhor te tirou de uma sentença de morte e te levou para um lugar de vida eterna. O que você está fazendo com o que o Senhor entregou em tua mão? O que você está fazendo com o legado que o Senhor entregou para ti? Você vai sair atrás de neófitos na fé para pedir conselhos e sofrer conselho, ou você vai verdadeiramente procurar os mais velhos, seu pastor, o seu líder, pessoas experimentadas, pessoas que sofreram e não quer que você sofra, assim como Jesus nos deixa o ensinamento. Ele diz, João Batista veio, eu preparei o caminho para o Senhor. Ele diz, o véu se rasgou, agora há um livre acesso aos céus. Você não precisa mais do templo, fala diretamente com o Pai. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu já liberei o caminho para você ter acesso ao Pai. Nós somos uma geração que precisamos liberar caminho para a próxima geração. Nós não podemos mais matar as gerações futuras. Não. A unção, a autoridade que foi estabelecida pela tua vida, é necessário resgatar novamente. Feche os teus olhos. Mas você vai dizer, pastor, como que eu posso resgatar de volta? Eu não sei, eu não consigo nem te explicar. Eu vou te mostrar como que faz. A Bíblia diz que Jesus destituiu da sua glória, saiu dos lugares altos e desceu na terra. Eu vou repetir. Jesus saiu de um lugar alto, destituiu toda a sua glória, para se fazer meros humanos como eu e você aqui na terra. A humildade dele, ele se humilhou aqui na terra, para resgatar a autoridade, o governo que te entregue na mão do homem do jardim do Éden. Que Jesus chega diante dos discípulos e diz assim, o Pai me entregou toda a autoridade estabelecida pela terra. Pastor, como eu faço? Desce. O Senhor te chama para descer nessa noite. Eu não sei o que você precisa entregar no altar do Senhor nessa noite. Talvez você precisa nessa noite renunciar cargos, renunciar prazeres, eu não sei. Você sabe, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Mas o Senhor está dizendo, ei, é necessário descer.
É necessário descer. Ei, Marta, chega de trabalhar, Marta. Vem para a parte mais importante, que é aqui nos meus pés. É aqui nos meus pés. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar contigo. É você e Ele neste momento. Deixa o Senhor trazer a memória que você precisa entregar. Entrega para resgatar a tua unção, a tua autoridade de volta. Deixa eu falar uma coisa para você. Roboão não teve a humildade de ouvir os anciões. Roboão não teve a humildade de ouvir os mais velhos, os conselhos dos mais velhos. E por causa da falta de humildade, ele perdeu o legado que tinha sobre a vida dele. A pergunta é: você vai se humilhar nessa noite diante do Senhor, sim ou não? Isso é humildade. Descer aos pés de Jesus é humildade, é reconhecer quem Ele é. Meu irmão, minha irmã, você é a geração que clama o retorno do noivo. Ei, você é a última geração. Não tem mais. A Bíblia não vai dizer, ó, o Messias vai vir. Não, a Bíblia está dizendo, olha, Ele vai voltar. Essa geração é eu e você. A geração. Jesus disse assim para os discípulos, ei, o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas não vos chamamos de servo, vos chamamos de amigo. Porque o amigo sabe o que o seu Senhor faz. Você é a geração de amigo de Jesus. Ei, amigo, proclama a minha volta. Proclama a minha volta, amigo, minha amiga. O Senhor está te resgatando de volta nessa noite. O Senhor está dizendo, cadê meus amigos? Cadê minhas amigas? Na cultura judaica, quando o noivo estava esperando o dia certo para voltar a buscar a noiva, assim como Jesus disse, o dia certo e a hora certa eu não sei, mas o Pai vai me dizer quando voltar. Assim era na cultura judaica o casamento. O noivo ficava aguardando o start do pai. E quando o pai dizia, filho, vai buscar a tua noiva, a primeira coisa que o noivo dizia, Jackson, ele dizia assim, ei amigo, vem cá, vai na frente, começa a anunciar que eu estou chegando. Vai na frente, meu amigo, começa a dizer que eu estou voltando. Começa a proclamar, geração de amigo, começa a proclamar que eu estou voltando para buscar a minha noiva, para buscar a minha igreja. Começa a proclamar. Ei, se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu falar para você, você não foi criado para gerar morte, você foi criado para gerar vida, e vida em abundância. Feche os teus olhos, há um rio de águas vivas em ti. A Bíblia diz que em ti fluirão rios de águas vivas. É água viva para gerar vida em pessoas. Há um rio, comece a jorrar. Feche os teus olhos, comece a orar, comece a falar em línguas, comece a falar com Ele, Senhor, eu quero, me resgata que eu sou o teu amigo, eu quero voltar novamente a falar de você no meu trabalho, a falar da tua volta onde eu estiver, Jesus. Exerça aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Chega de querer mostrar. É no secreto. O Senhor está dizendo, é no secreto.
Aonde ninguém vê que eu te vejo. É lá no quarto que eu quero te ver novamente. Ei, geração de amigos, eu vou voltar. Diga a eles que eu estou voltando. Aleluia! Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.